Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É um prazer estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube e na fanpage da rádio Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo ou ouvindo essas palavras, que Deus esteja com você hoje e sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. É um prazer falar de Cristo aonde quer que a gente esteja. Nós estamos nesta campanha de oração, como eu havia anunciado hoje nós vamos orar, pedindo a Deus conforto para pessoas enlutadas. A gente sabe que é um momento difícil de ser superado, difícil de enxugar as lágrimas, porque elas insistem em rolar dos olhos para o nosso rosto, mas Deus sabe de tudo, Deus pode tudo, e Ele pode dar conforto para você e para mim também nesses momentos. Todos os nossos comentários a respeito das orações que serão feitas nesta campanha, pode ter a certeza que eu já passei por um momento semelhante, ou eu convivi com alguém que passou diretamente por um momento assim, uma pessoa que faz parte do meu convívio familiar ou no meu convívio de amizade. Por isso eu quero falar com vocês de temas com experiência própria. O tema do luto, eu acredito que a maioria das pessoas que já tem um pouco de idade já enfrentou em algum momento. Eu lembro da primeira morte que eu enfrentei, que foi a morte da minha avó, Maria. Eu ainda criança, eu fui criado com ela, era uma referência, minha segunda mãe. Quanto eu a amava e a amo, quantas coisas boas eu aprendi com ela. Mas chegou aquele momento da partida e ainda hoje eu sinto saudade. Apesar dela ter ido na minha pequena infância, eu lembro dos acontecimentos daquele dia. Da tristeza de ver aquele carro funerário saindo, tocando aquela sirene. Depois a perca do meu avô Severino Francisco. Eu aprendi a pescar com ele. Eu lembro que com 5 anos de idade, eu já pousava nas margens do Rio Machado, na cidade de Cacoal. Eu lembro que eu era o neto favorito e a gente sente saudade até hoje também. Quando ele se foi, eu não pude estar presente no velório, estava trabalhando em outra cidade. Depois nós tivemos a perca de mais alguns tios. O último tio a falecer foi o tio Adão. A gente era muito ligado. Ele estava na cidade de Erigi, Paraná, e eu aqui na cidade de Rolim de Moura, cerca de 110 quilômetros, e a gente recebe a notícia do acidente. Ele numa moto de pequena cilindrada, e alguém que estava dirigindo um carro o atropelou, levando ele a óbito. Quanta dor, quanta dor. A gente ainda tem tristezas por esse momento, lembranças vivas. E eu acompanho o sofrimento da minha mãezinha, que era muito ligada. Parece que a gente não vai superar nunca. Por isso, quando eu falo com vocês sobre os temas que nós estamos colocando em oração, eu estou dizendo que são temas que eu conheço, que eu vivo na pele, ou pessoas que estão passando convivem comigo. Eu vou citar para vocês alguns versículos bíblicos para a gente refletir sobre esse momento agora, dessa oração. Depois vamos orar. Eu acredito que nós vamos fazer alguns vídeos, algumas orações a respeito desse assunto, porque é um assunto realmente que merece a nossa oração, a sua, a oração de quem está assistindo esse vídeo agora. Que possamos orar por nós mesmos, que passamos por momentos assim, dirigir uma oração a Deus, pedindo conforto, pedindo paz, e que possamos orar também uns pelos outros. Quantas pessoas estão precisando desse abraço seu agora, através da oração, estão precisando do conforto em Deus. Muitas pessoas nesses momentos desacreditam, perdem a confiança em Deus, perde a fé. Em João 16:33 está escrito: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos e irmãs, aflição é um sentimento de agonia,
é sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa que vá ali afetar a nossa vida direta ou indiretamente. Nesse mundo vocês passarão por todas essas coisas, por sofrimento intenso, sentimento de agonia, preocupação, desassossego por alguma coisa ou causa. E isso está afetando diretamente a sua vida ou indiretamente afetando a sua vida. Jesus deixou bem claro que passaríamos por aflições neste mundo, irmãos. E realmente, muitas são as aflições que nos atingem. O diagnóstico de uma doença grave, uma separação, o desemprego, brigas nos relacionamentos, a morte. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas como entender quando Deus permite que passemos por sofrimentos tão grandes? Como entender? A resposta, meus irmãos, a resposta só teremos quando Jesus, enfim, voltar para nos buscar. Só aí teremos essa resposta. Não iremos entender muitas coisas que Deus fez e ainda fará, mas ainda assim Jesus continua a nos dizer: tenha ânimo. Ele está dizendo para você agora, minha irmã, meu irmão, para você, tenha ânimo. A perda daqueles que nós amamos é um dos piores sentimentos de nossas vidas. A morte é terrível demais para nós, embora talvez não fosse para ser. É o momento em que vamos deixar de conviver com aquela pessoa. A separação será inevitável. Teremos que dizer o último até logo. Teremos que deixar aquela pessoa que tanto amamos na sepultura, à espera da volta de Cristo. Quanta dor, irmãos. Quanto sofrimento. Eu estou falando porque eu já passei por isso, eu entendo você. Jesus conhece a dor desse sentimento, irmãos. Ele sofreu a morte do seu amigo Lázaro e registrou na Bíblia. Mesmo sendo Deus, o Senhor de todo o universo, Jesus sofreu como nós. Ele agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Está em João 11:32. Jesus chorou. João 11:35, irmão. Isso nos mostra que, por natureza emocional, sofremos com a perda, que não há nada de errado em chorar. Não há nada de errado em chorar. Somos humanos. Vamos sofrer e ficar sem entender, sim, vamos. Vamos sentir falta e voltar a chorar 1, 2, 6 meses depois do ocorrido. Com saudade e ainda sem entender. Ainda sem entender. Mas aquele que crê em Deus, apesar de sentir tudo isso, sabe que o reencontro na eternidade está marcado na agenda de Deus. Sabe que a morte é apenas uma etapa, que ela já foi vencida por Jesus e que um dia todos os que morreram em Cristo, como Ele, viverão. Amém, irmãos? Romanos capítulo 6, verso 8 registra isso. Aquele que crê em Deus sofre, mas tem a esperança e a certeza de que a separação é por um breve período de tempo. Deus, o Pai, também enfrentou a morte. Ele viu seu amado Filho numa cruz, dando sua vida por amor a nós, pecadores. Ele sabe exatamente o que é essa dor, o quanto a morte é assustadora e a angústia que ela causa. Por isso Deus está sempre pronto a nos consolar, seja colocando uma pessoa em nossas vidas, uma pessoa que nos ajuda nesse momento de luto, seja no momento em que estamos sozinhos com Ele e somos inundados pela sua paz, seja através de um louvor, ou seja através de sua palavra, Bíblia Sagrada. Por isso, nessa campanha de oração, com esse tema em prol dos enlutados, pessoas que sofrem pela perca de alguém, nós vamos ler alguns versículos que nos poderão consolar quando passarmos por este momento tão difícil, ou
se já estamos passando por esse momento difícil, que a palavra de Deus nos dê o conforto que tanto nós queremos, que tanto nós buscamos. Primeiro verso, irmãos, está em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Você pode riscar aí na sua Bíblia. Apocalipse 21, verso 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Uma vida sem dor, sem choro, sem tristeza, sem morte, você pode imaginar? Pois essa é a promessa maravilhosa do nosso Senhor. Quando enfim tudo se cumprir e formos morar com Jesus na Nova Jerusalém, as aflições não mais existirão, irmãos. Todo e qualquer tipo de sofrimento acabará. O pecado finalmente será vencido, apagado de uma vez por todas. Sabe aquela frase, viverão felizes para sempre? Pois é, se tornará realidade. Pois viveremos felizes para sempre ao lado do nosso Senhor, ao lado daqueles que já se foram, num lindo lugar preparado especialmente para nós. Amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos orar agora, irmãos. E amanhã nós vamos continuar essa campanha de oração, ainda dentro desse tema tão importante, que é orar em prol de pessoas enlutadas, pedindo a Deus conforto para essas pessoas que estão enlutadas. Ore comigo agora. Ore por você, ore por mim. Vamos orar uns pelos outros. Vamos unir as nossas forças agora numa grande corrente de oração e pedir que Deus nos dê o conforto. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos porque o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos participando de uma grande campanha de oração, numa corrente entre irmãos e irmãs, no intuito de invocar o seu santo nome, pedindo de ti, meu Pai, o conforto para superarmos estes momentos de tristeza, angústia, aflição, lágrimas. Querido Deus, por favor, nós estamos implorando agora o seu abraço, porque sabemos que essas pessoas que se foram, Senhor, e que está deixando tanta saudade no nosso peito, só irão ressuscitar na sua volta. O reencontro está marcado para esse dia, meu Pai. Mas enquanto nós estamos aqui, confessamos que as lágrimas estão rolando no nosso rosto. Confessamos que às vezes a nossa fé parece enfraquecida, mas, querido Deus, nos dê o seu ânimo. Abrace-nos fortemente agora para sentirmos a sua presença. Seja, meu Deus, com essa irmã, com esse irmão, que está desesperado, sem saber o que fazer, pela perca de um ente tão querido, de um amigo que se foi. Pessoas, meu Pai, que estão tão tristes, porque não tiveram a oportunidade de despedir daquela pessoa querida, como ela queria abraçar, como ela queria dizer algumas palavras e não disse, ficou entalada no coração, na garganta. Abrace essa pessoa agora, meu Pai, conforte. Essa pessoa, meu Deus, que conviveu no leito de enfermidade junto com a pessoa, fez tudo, levou nos médicos, deu medicamento, orou, suplicou, e a pessoa se foi. E ela está se sentindo agora, meu Pai, desanimada, parecendo que todo o esforço que ela fez não serviu para nada. Ela está triste, meu Pai, por não ter feito mais, apesar de ter feito tudo. Abraça essa pessoa agora, meu Pai. Diga para ela que foi suficiente, que o Senhor tem planos melhores para quem se foi e para ela também. Não deixe ela desiludida, não deixe ela desencantada com a vida. Mostre que ela foi útil, ela é útil. Que o Senhor reconhece tudo que ela fez, mas que chegou a hora da colheita, meu Pai. Querido Pai, eu sei que é um momento difícil até para a gente orar, mas o Senhor conhece cada coração, falando por si, falando por outras pessoas. Que o Senhor possa confortar cada uma dessas pessoas para que ela mantenha viva a esperança do reencontro. Seja conosco, meu Pai. Nos abrace, nos dê a sua paz.
não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, sinta o conforto de Deus na sua vida, sinta o abraço forte, sinta-se nos braços do Pai. É o meu desejo nessa campanha de oração em prol de pessoas que estão passando por um momento de luto. Amanhã, nós vamos continuar a nossa oração em prol de pessoas enlutadas. Que você possa fazer o seu pedido de oração, que você possa também fazer o seu agradecimento. Nós estamos juntos. Se você não segue esse canal ainda, passa a seguir, coloque o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos. É bom que você coloque lá também gostei ou não gostei, que faça o seu comentário. E oremos uns pelos outros. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.